Olá, vamos hoje falar acerca de metamorfismo. Vamos então tentar compreender em que condições se formam ou se podem formar rochas metamórficas. Para compreendermos melhor este processo, convém fazermos uma análise ao ciclo das rochas para tentar compreender então como é que podem aparecer as rochas metamórficas e de onde é que elas provêm. Se começarmos, por exemplo, aqui, numa situação em que temos magma, portanto, vamos começar por a formação de rochas magmáticas, a consolidação do magma, quer seja em profundidade, quer seja à superfície. Essas rochas magmáticas, se vierem à superfície, vão sofrer fenómenos de meteorização e de erosão, originando sedimentos que depois transportados e depositados podem originar então rochas sedimentares. Mas, se a rocha magmática, em vez de ascender, se sofrer um aumento da pressão, se sofrer um aumento da temperatura, pode então originar ela própria rochas metamórficas. A rocha sedimentar, se vier à superfície, vai ela própria também sofrer fenómenos de erosão e originar ela própria sedimentos. Mas, se vir aumentado as suas condições de pressão e de temperatura, ela também pode sofrer metamorfismo. E então temos a formação de rochas metamórficas, que, reparem, perante alterações das suas condições, também elas próprias podem sofrer novo metamorfismo. Se uma rocha metamórfica vir aumentadas as suas condições de pressão e temperatura de modo a que comece a fundir, então deixamos de estar no campo do metamorfismo e passamos novamente a estar no campo do magmatismo e completamos assim então o nosso ciclo das rochas. Vamos então agora que já percebemos de onde é que podem vir as rochas metamórficas, portanto podem vir de rochas pré-existentes, quer sejam magmáticas, quer sejam sedimentares, quer sejam metamórficas, vamos então tentar compreender todo este processo do metamorfismo. Para compreendermos melhor este fenómeno do metamorfismo, convém sabermos o que é que significa a palavra. Metas significa mudança de forma. Portanto, basicamente, uma rocha metamórfica é uma rocha que vai resultar de mudanças em rochas pré-existentes. Agora, o que é importante nós termos em mente neste processo é que este conjunto de transformações mineralógicas que vão ocorrer nos minerais pré-existentes vão ocorrer quando eles estão no estado sólido. Portanto, eles sofrem, e uma palavra-chave aqui no metamorfismo é recristalização. Eles recristalizam, eles modificam-se, mas sem se fundirem. Porque se se fundirem já não estamos no metamorfismo, já estamos no magmatismo. Portanto, eu saliento aqui a palavra transformações no estado sólido, as palavras, não é? E normalmente essas transformações no estado sólido vão ocorrer por modificações na rocha pré-existente, que já vimos poder ser uma rocha magmática, uma rocha sedimentar ou mesmo uma rocha metamórfica, e essas modificações serão essencialmente ao nível da pressão e da temperatura. E o que é que vai acontecer? Vai, por alteração então dessas condições de pressão ou temperatura, a rocha pré-existente, os minerais da rocha pré-existente vão tentar adaptar-se às novas condições de modo a ficarem mais estáveis. E então, que fatores é que serão importantes para o metamorfismo? As tensões, portanto as tais pressões, vamos lhe chamar aqui tensões, as tensões a que os minerais vão estar sujeitos vão sofrer alteração. E fruto dessa alteração, os minerais vão então tentar ajustar-se, tentar adaptar-se às novas condições de pressão e, portanto, vão se modificar. O calor, portanto, a temperatura, nós sabemos que com o aumento da profundidade vai haver um aumento da temperatura. Os minerais vão então adaptar-se, mais uma vez, fruto a estas novas condições. Também este aumento da temperatura pode não ser sujeito apenas a um aumento da profundidade. Pode ser sujeito, por exemplo, à instalação de um corpo magmático numa determinada zona que vai provocar um aumento da temperatura nessa zona. Ora bem, os fluidos podem influenciar ou podem provocar o metamorfismo porque muitas vezes eles trazem minerais dissolvidos, minerais que vão reagir com os minerais na rocha por onde esses fluidos passam e podem levar à formação de novos minerais. Além do mais, muitas vezes estes fluidos são soluções aquecidas que podem então provocar a recristalização
dos materiais pré-existentes. E, como sempre, na geologia, as coisas também precisam de tempo. O tempo é um fator que vai, então, permitir a ocorrência, então, deste fenómeno do metamorfismo. Vamos agora um pouco, então, de alguns fatores do metamorfismo. Começamos por falar das tensões. Existe uma tensão chamada tensão litostática que se caracteriza, então, por um determinado corpo estar sujeito a forças de igual intensidade em todas as direções. Estas tensões litostáticas existem para profundidades superiores a 3 km e vão ter então nos corpos este efeito, portanto vão levar a que eles mantenham a forma quando sujeitos às novas condições de tensão. Como a tensão é exercida com igual intensidade em todas as direções, eles mantêm a forma, mas diminuem o seu volume e, logicamente, aumentam a sua densidade. Reparem, eu fiz assim aqui esta experiência com estes dois copos. Estes dois copos inicialmente tinham ambos o mesmo tamanho. Eu sujeitei o copo aqui da direita a grandes pressões, grandes tensões durante algum tempo, e como é que ele reagiu? Uma vez que as tensões eram litostáticas, portanto ele encolheu, portanto ele diminuiu o seu volume e ficou, portanto, com uma maior densidade. Acontece, porém, que grande parte das vezes as rochas são sujeitas a tensões dirigidas, ou seja, a tensões não litostáticas. Se nos lembrarmos, por exemplo, num limite convergente entre uma placa continental e outra placa continental, nós verificamos então que elas colidem e portanto, há uma direção preferencial para a atuação das forças. As suas forças serão maiores, vamos imaginar, nesta direção. Isto vai implicar o quê? Isto vai implicar, então, que os minerais se vão deslocar preferencialmente de forma perpendicular à atuação das forças. E nesta altura, então, a rocha não vai manter a sua forma, como mantiveram aqui os meus copos quando foram sujeitos a tensões litostáticas, mas quando sujeitos a tensões não litostáticas, portanto, os minerais vão mostrar um alinhamento preferencial e esse alinhamento preferencial é perpendicular à direção de atuação das forças. Vamos agora falar de minerais típicos ou minerais índice. Como vocês sabem, durante o metamorfismo, os minerais da rocha pré-existente vão sofrer alteração e vão então formar novos arranjos para ficarem mais estáveis nas novas condições de pressão e ou temperatura. Esses arranjos então resultam então num fenómeno que nós chamamos de cristalização, portanto, formação de novos minerais, mas no estado sólido, e podem então aparecer minerais novos que nos vão dar indicações acerca das condições de pressão e de temperatura que estiveram na gênese da sua formação. O que é engraçado nisto é que cada um destes minerais possui um domínio bem definido e que durante o metamorfismo podem aparecer minerais novos que ao longo do processo podem acabar por desaparecer e transformar-se noutros mais estáveis nas novas condições. Então, agora, que comportamento podem ter os minerais de uma rocha pré-existente face às novas condições de pressão e temperatura? Bom, temos minerais que podem permanecer inalterados. Porquê? Porque são altamente estáveis num amplo espaço, num amplo intervalo, melhor dizendo, de temperatura e pressão. São os casos, por exemplo, do quartzo e da calcite. Iremos ver à frente um esquema em que vamos ver que, efetivamente, quartzo é um mineral que permanece estável a diferentes condições de pressão e temperatura. Há minerais que já tinham desaparecido e vão reaparecer. Vamos falar, por exemplo, de feldspatos, de moscovites, biotites. Portanto, estamos numa rocha inicial onde eles não existiam
e fruto das novas condições de pressão e temperatura que se foram criando, eles foram reaparecendo. E depois vamos ter então os tais minerais típicos ou índice que vão surgir, que vão recristalizar, vão aparecer da recristalização de minerais pré-existentes e vão formar então os tais minerais característicos das rochas metamórficas, distena, andaluzite, silimanite, staurolite, granada, clorite, etc. São tudo nomes de minerais que são então característicos das rochas metamórficas. Vamos agora ver o que acontece a um argilito, uma rocha sedimentar consolidada, constituída essencialmente, vejamos, por minerais de argila. Pode ter algum feldspato e pode ter quartzo, minerais de quartzo. Ora bem, quando um argilito sofre então um aumento de pressão e de temperatura por tensões não litostáticas, cá está, vai haver então uma reorientação dos minerais e, para além de se reorientarem, os minerais vão também começar a sofrer recristalização, vão-se começar a transformar, as transformações essas no estado sólido, e reparem, o que é que eu vou ter? Vou ter que os minerais de argila vão terminar. No entanto, estão a aparecer novos, estão a aparecer minerais de clorite. É um mineral típico, um mineral índice de metamorfismo. Reaparece a moscovite, reaparece biotite. E reparem, o quartzo mantém-se. O quartzo é um mineral altamente estável. E então, a certa altura, com esta composição química que surgiu, fruto do aumento da pressão e temperatura, eu deixei de ter um argilito e passei a ter uma ardósia. Se as condições de temperatura e pressão aumentarem, reparem, a clorite desaparece. As novas condições já não são estáveis para ela. Então a clorite, reparem, é um mineral que me diz logo que, quando está presente numa rocha, essa rocha é uma rocha metamórfica, mas de baixo grau de metamorfismo. E então mantém-se a moscovite, mantém-se a biotite, mas aparecem novos minerais. Granada, distena, silimanite. E reparem, eu deixei de ter uma ardósia e passei a ter um filito. Atenção, façamos aqui uma linha mais ou menos direita. A silimanite não existe no filito, ok? E o filito é então uma rocha de médio grau de metamorfismo. Mas se as condições de pressão e temperatura aumentarem, eu posso evoluir para um xisto e para um gneiss. E, portanto, reparem, num gneiss o que é que eu terei? Terei granada, terei silimanite, terei feldspato e terei quartzo. E, portanto, estou aqui a ver, então, que tenho minerais que se formam e que depois desaparecem, tenho minerais que reaparecem e tenho minerais que são, então, típicos de diferentes condições de pressão e de temperatura. A forma de nós inferirmos as condições em que se formaram determinadas rochas metamórficas tem a ver com a presença nelas de diferentes minerais de alumínio e sílica, portanto os aluminosilicatos. Esses minerais são minerais índice de rochas metamórficas, são eles a distena, a andaluzite e a silimanite. A distena também pode ser chamada de cianite. E o que é que eles me permitem inferir? Bom, eles são minerais índice porque, efetivamente, vão-me permitir inferir determinadas condições em que se formaram as rochas onde eles estão presentes. Vejamos, então, analisemos, então, este gráfico que aqui está. Reparem, eu aqui tenho as condições de pressão. Daqui tenho as condições de temperatura. Sempre que eu tiver andaluzite numa rocha, o que é que isto significa? Bom, significa para já que a pressão em que se formou esta rocha foi baixa e a temperatura foi baixa, a média. E, portanto, a andaluzite permite-me descobrir, a presença de andaluzite numa rocha permite-me deduzir essa informação. Se eu, em vez de andaluzite, tiver silimanite numa rocha, isto significa que a rocha se formou a altas temperaturas. Reparem que a silimanite só começa a aparecer para cima de mais ou menos 500 graus. Quanto à pressão, já não posso deduzir grande coisa porque a silimanite já é
estável num maior intervalo de pressão do que era, por exemplo, a andaluzite. A cianita ou distena é um mineral muito estável a bastantes temperaturas e, portanto, não posso inferir a que temperatura se formou uma rocha quando nela está distena ou cianite, e do meu ponto de vista também não posso deduzir grande coisa acerca da pressão, porque efetivamente ela tem também um intervalo muito amplo de pressões nos quais ela é estável. Portanto, eu chamo então de mineral índice aquele mineral que me permite deduzir, inferir as condições em que se formou determinada rocha. É agora de ver a segunda parte deste capítulo acerca do metamorfismo, onde eu irei falar então acerca dos tipos de metamorfismo, os diferentes tipos de metamorfismo, bem como das diferentes texturas que as rochas metamórficas podem ter. Espero que tenham gostado. Qualquer questão, coloquem-na na caixa dos comentários e partilhem com os vossos amigos.